Olá, meu querido arcano, olá, minha querida arcana, sejam todos muito bem-vindos ao canal Oficina Tarô. Através desse canal, eu procuro ajudar você a aprender o tarô de forma terapêutica e rentável, a trabalhar com tarô e a ganhar dinheiro com essa ferramenta maravilhosa. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a simbologia do arcano do mago dentro do tarô de Waite-Smith, ou Rider-Waite-Smith, como você preferir chamar. Todo mundo sabe exatamente o que o arcano do mago significa. Então, quando você vai estudar tarô, todo mundo entra em contato com livros, com publicações, dizendo que o mago é uma carta que representa a criatividade, o contato com a energia cósmica, a capacidade de enxergar as infinitas possibilidades, o poder da iniciativa, o poder da comunicação, tudo isso todo mundo sabe. E quando eu comecei a estudar tarô foi a mesma coisa. Eu me deparei com essas informações logo de cara. Contudo, uma coisa que sempre me intrigou foi: a carta possui diversos símbolos. Ela não é simplesmente um textinho com palavras-chave. Ela possui imagens simbólicas e símbolos possuem significados. Então o que sempre me intrigou foi: o que significa cada um dos símbolos que estão dentro do arcano do mago? E eu vejo que compreender esses símbolos, entender o que eles significam, ajuda muito na hora de interpretar a tiragem para o consulente, na hora de interpretar o arcano de forma correta, de forma precisa. E é isso que eu quero te ensinar no vídeo de hoje. A primeira coisa que a gente pode começar a conversar é sobre o número do arcano do mago. Por que o mago é o número 1? Você já parou para refletir sobre a simbologia do número 1? O 1 representa a unidade, acima de tudo. Uma coisa só. Um indivíduo, aquele que não se divide. É literalmente uma unidade. Quando nós pensamos em unidade dentro da numerologia, nós vamos identificar a ideia de todo, de universo, uma coisa só, uma única consciência que se fragmenta em diversas pequenas microconsciências que somos nós, mas que cada uma dessas microconsciências, cada um desses fragmentos do todo, possui dentro de si o potencial de acesso à energia do todo. Ou seja, somos todos um, fazemos parte todos de uma unidade. E o número 1 dentro do tarô vai representar exatamente isso, essa união, essa unidade, essa consciência de que nós somos partes de um todo, de que nós somos fractais de algo maior, de uma consciência superior. O 1 também representa a iniciativa, o primeiro passo, o início, o iniciante, o iniciado, aquele que está buscando informações, aquele que está estudando constantemente, aquele que está vislumbrando uma criação, mas que para conseguir criar precisa de ferramentas, para conseguir criar precisa absorver conhecimento, e mais do que absorver conhecimento, precisa colocar o conhecimento de dentro para fora. Dentro do conhecimento, nós temos duas perspectivas, a pedagogia e a andragogia. A pedagogia, que é a mais utilizada nos sistemas de ensino atualmente, ela parte do pressuposto de que o ser humano está vazio de conhecimento e nós então vamos pegar um conteúdo e vamos colocar este conteúdo dentro do ser humano. Então o ser humano seria uma xícara vazia e aí a gente pega o conteúdo, o ensinamento, o dogma e coloca, preenche esse envase que é o ser humano para que ele possa cada vez mais ter mais consciência, mais conhecimento. Só que existe a educação iniciática também, a educação andragógica, que é a educação permeada através dos arcanos do tarô, que é uma educação que não parte do pressuposto de que você é um copo vazio, uma xícara vazia e que o ensino vai te preencher de conhecimento. Não. A ferramenta iniciática, a ferramenta de ensino, que aqui no nosso caso é o tarô, ela parte do pressuposto de que todo o conhecimento já reside dentro de você e sempre residiu dentro de você, porque você é um fragmento do todo, você é um pedacinho da unidade. Então, se você olhar para dentro, você acessa a unidade.
E acessando a unidade, você acessa todo o conhecimento que está disponível no campo infinito de energia e informação. Porque você faz parte desse campo, você é um fragmento, você é um fractal desse campo. Então, a educação iniciática, a educação andragógica, ela não visa colocar conhecimento dentro de você que seria uma xícara vazia. Pelo contrário, você já tem todo o conhecimento disponível dentro de si. A ferramenta iniciática, que aqui no caso é o tarô, essa ferramenta andragógica, ela vai reconhecer que você já possui todo o conhecimento dentro de si e através das lâminas, através dos arcanos, vamos promover reflexão. Você vai refletir e encontrar e identificar nos arcanos do tarô várias facetas, vários aspectos de você que você não tinha consciência, mas que através desses símbolos eles vão ser literalmente pescados do seu inconsciente. Eles vão literalmente submergir do seu inconsciente e você vai tomar consciência de algo que você sempre soube, mas teria esquecido. Então essa é a simbologia do número 1, do iniciado, do iniciante, o primeiro, a unidade, a conexão com o todo. E o mago tem muito a ver com isso. Vamos então ver os símbolos um a um para ver o que eles significam. Primeiro a gente tem a varinha. A varinha, ela é um símbolo fálico, né? Assim como esta caneta digital que eu tenho. Ela é um símbolo fálico, né? E o que isso significa? Quando nós temos, dentro de uma perspectiva biológica, o cruzamento do masculino com o feminino, nós temos um receptáculo, que é a ione, é o feminino, e nós temos aquilo que vai ser introduzido na ione, o masculino, que vai ser introduzido no feminino, para depositar a semente. Então, a ione, o útero, seria literalmente uma incubadora, é o processo de gestação, é ali que a semente vai receber todos os nutrientes para poder emergir. Isso funciona na Terra também. A gente tem a semente, que é o masculino, e a Terra, que é o feminino. Quando você coloca a semente dentro da Terra, a Terra vai ser como um útero, vai gestar essa semente, vai nutrir essa semente e vai fazer com que ela se desenvolva. Então o masculino, ele produz os espermatozoides. O que são os espermatozoides? Os milhões de espermatozoides. São as milhões de infinitas... Milhões de infinitas é complicado, né? São as infinitas possibilidades de acontecimentos. Então a varinha do mago, ela é um símbolo fálico que representa o poder de ação criativa direcionada. Não sei se você já assistiu o filme Harry Potter, mas você vê que os magos e as bruxas, eles têm uma varinha para direcionar a energia, para poder colocar a intenção deles no mundo físico. E o arcano do mago fala muito sobre isso, colocar a sua intenção nas realizações. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma intenção, essa ideia que eu captei do mundo das ideias, que eu captei do campo de energia e informação do todo, e aí eu estou direcionando a minha vontade, direcionando o meu desejo para transformar essa ideia em algo material, em algo concreto. Então é isso que significa o símbolo da varinha. Nós temos também, em cima da cabeça do mago aí na carta, o símbolo da lemniscata. Lemniscata é muito conhecido como o símbolo do infinito. E o que esse símbolo significa? Significa literalmente essa conexão que o mago tem com as infinitas possibilidades do todo. O ser humano em harmonia com a essência divina criativa que é infinita. Por isso desse símbolo do infinito. Depois do símbolo da lemniscata, nós temos o símbolo do Ouroboros no cinto do mago. O mago ele possui um cinto que é uma cobra mordendo o próprio rabo. A cobra mordendo o próprio rabo é o símbolo do Ouroboros. Ouroboros significa um ciclo que eternamente se repete. É o ciclo da vida. Então o mago tem consciência dos ciclos e das transformações da vida e, como isso está no domínio dele, ele tem a capacidade de se adaptar a esses ciclos com maestria. Passando para o próximo símbolo, nós temos as ferramentas mágicas do mago. Então, se você for ver em cima da mesa do mago, você vai encontrar uma moeda, uma taça, uma espada e um bastão. O que cada um desses símbolos significa? Primeiro, cada um dos naipes dos arcanos menores. Então a gente tem em cima da mesa
o naipe de ouros, representado pela moeda, o naipe de copas, representado pela taça, o naipe de espadas, representado pela espada, e o naipe de paus, representado pelo bastão. Vamos um a um entender um pouco mais desses símbolos. A taça, ela está relacionada ao naipe de copas e representa o elemento água da nossa personalidade. Água é emoção. Então a taça em cima da mesa mostra que o mago ele tem infinitas possibilidades de criação a partir das suas emoções. É o domínio emocional. A espada, que está relacionada ao naipe de espadas, representa o elemento ar, ou seja, o domínio sobre a mente e o domínio sobre a comunicação. Nós temos também o bastão, que é o domínio sobre a criatividade. O bastão está relacionado ao naipe de paus e representa o elemento fogo. Lembre, o fogo ele é ígneo, ele realiza ignição. Toda vez que a gente vai ligar um motor de um carro, a gente tem um processo de ignição. É uma faísca. Perdão, gente, minha luz caiu aqui. Tá tudo meio improvisado hoje, tá? A gente tem uma faísca quando liga o carro que vai promover a explosão dentro do motor, que vai promover a ignição, ou seja, o primeiro movimento. É literalmente a faísca que promove o primeiro movimento, a ignição. É ela que dá a partida. E aí é o domínio sobre a criatividade, o movimento criativo. E por último nós temos a moeda, que representa o naipe de ouros, elemento terra, que fala sobre o domínio na matéria. Então o mago ele tem a capacidade e ele tem o potencial de dominar tanto as emoções, quanto a mente e a comunicação, quanto a criatividade e também a matéria. Depois disso, nós temos as roupas do mago. Você pode ver que o mago utiliza roupas vermelho e branco. O branco representa a pureza e o vermelho representa a paixão. Então o mago ele tem um equilíbrio muito grande entre o ativo e o receptivo, entre a pureza e a paixão, entre o receber a comunicação com o divino e agir no mundo, e se apaixonar por uma ideia e fazer essa ideia acontecer. Além disso, nós temos o símbolo das flores. As flores elas vão representar a natureza criativa do mago. E vai nos lembrar também que nós somos criaturas criadoras. Então a natureza cria. E criar é um processo natural do ser humano. Então, dentro dessa perspectiva do mago, vai nos lembrar que nós temos essa capacidade criativa. Como um bônus desse vídeo, eu quero te dar mais um significado, que é o significado das mãos do mago. Você pode ver que ele tem uma mão para cima e uma mão para baixo. O que significa isso? Significa aquela lei hermética que diz que o que está no alto é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está no alto. Ou seja, o micro reflete o macro e o macro reflete o micro. Se você for ver uma estrutura atômica, como nós temos conhecimento, né, o átomo ali no centro e os elétrons girando em volta, e for ver a estrutura de uma galáxia, por exemplo, da Via Láctea, nós temos, dentro do sistema solar, uma estrela que é o Sol no centro, como se fosse um átomo, e os planetas girando em volta. Tem um estudo muito profundo sobre isso, realizado pelo Leonardo da Vinci, em que ele comparava estruturas macro com estruturas micro. Então você olha o sistema nervoso humano e você consegue comparar isso com os rios e suas afluentes. Então tudo que você consegue ver em microsistemas, você consegue ver em macrosistemas. Isso funciona como uma assinatura divina, uma assinatura do Criador, mostrando que o que está no alto é como o que está embaixo, ou seja, os macro-universos, tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que tem grandes proporções, é construído pelas microproporções, é construído por tudo aquilo que é pequeno. Então, uma ação, uma fala, tudo que você faz, mesmo que pequeno, vai criar uma cadeia enorme de acontecimentos a partir disso, porque você influencia na criação do universo, do planeta, do mundo, na construção do planeta, do mundo, do universo, e por aí vai. Entende? Nós somos co-criadores, e é isso que o mago vem nos lembrar, que nós criamos em conjunto com o todo, mas que todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, elas repercutem de maneira
gigantesca no todo, porque o micro reflete o macro. O que está no alto é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está no alto. Por fim, nós temos a cor amarela ao fundo da carta. Essa cor amarela representa a energia criativa do mago. É a cor do sol, é a energia de ação, é o poder ativo. O mago é uma carta ativa. Então, basicamente, esses são os símbolos que estão relacionados à carta do mago. Um a um, a gente pôde hoje nesse vídeo, que é um vídeo curto, para te passar essa informação de forma simples, mas ao mesmo tempo é um vídeo muito profundo, porque você tem a oportunidade de mergulhar dentro da simbologia de cada imagem que tem e que constrói a carta do mago como um todo. Então, antes da gente falar, o mago representa as infinitas possibilidades, o início, o poder criativo, o domínio sobre as ferramentas criativas, a comunicação, a gente tem que entender simbolicamente dentro da carta o que cada um desses símbolos contribui para a construção do significado da carta como um todo. O mago significa comunicação. Significa comunicação por quê? Porque ele consegue se comunicar muito bem com o todo, com os outros seres, e ele consegue se comunicar muito bem com ele mesmo. Porque ele tem a Lemniscata, que mostra que ele está conectado com a energia do todo. Ele tem uma mão para cima, outra para baixo, que mostra que ele se comunica com os seres superiores e com os seres da Terra, com os seres inferiores. Então, todos os símbolos que estão na carta vão contribuir para a construção do significado dela como um todo. Isso que é o mais importante de entender. Então, hoje a gente falou sobre o Arcano do Mago, e aí eu pretendo trazer outros vídeos falando sobre o significado dos símbolos de outros arcanos. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha ele com seus amigos, coloque em grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, dá o like no vídeo aqui no YouTube. Não se esqueça de realizar esses passos, de engajar com o vídeo, comentar no vídeo. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e aí o canal vai crescer. O canal crescendo, essas informações vão chegar no maior número de pessoas possível e aí o tarô vai deixar de ser uma ferramenta marginalizada, que está à margem da sociedade, repleto de preconceitos. Porque o preconceito, ele é a simples ausência de conhecimento. Preconceito é o pré-conceito. E se eu tenho um pré-conceito, eu formo uma ideia de algo antes de ter conhecimento sobre aquilo, o que de fato é. E esse canal visa desmistificar o tarô e promover o acesso ao conhecimento iniciático e ao conhecimento verdadeiro, não as baboseiras que a gente encontra por aí na internet sobre tarô. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, colabore com o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.